o dólar, meus amigos, R$ 6,06. Queda na cotação, meus amigos, R$ 1,57, 1,26% no dia de hoje. Oi BR3, nossa oizinha despencando. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E vamos comentar aqui também sobre este canal aqui, Investidor Sincero, este camarada que tá dando o que falar, comentando a respeito aí do novo plano, da inflação, dos gastos descontrolados e os riscos do governo. A nossa economia vai quebrar perante esse falastrão. Eu vou trazer minha opinião e pontos cruciais para mostrar para vocês, como eu sempre comentei. O IBR3 ensina tudo o que precisamos para operar no mercado de renda variável, e justamente o que está acontecendo com essa alta do dólar, o IBR3 já nos ensinava lá atrás e já nos ensina também. Eu sempre comentei com vocês, cuidado com euforia. Temos aqui nada mais, nada menos do que euforia. Quem pode mais, chora menos. O mercado pode, joga o dólar para cima. Quem poderia controlar ou tentar controlar não está fazendo isso, não está utilizando os mecanismos para isso, porque justamente ou está se beneficiando ou está beneficiando alguém, que é justamente o caso de OIBR3. A venda de seus ativos foram atrasadas quando se tratava de um ativo ou outro e agilizadas quando se tratava vulgo Vital, Infracore. E aí quem se beneficiou com toda essa situação? BTG Pactual. E agora o que temos? Uma cotação em queda, ao qual já vem se travando nessa faixa aqui de R$ 1,60, R$ 1,50. Vamos comentar sobre isso no vídeo de hoje. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui agora, muito obrigado pela sua participação e atenção. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pelos apoios, comentários. Galera, sem muita enrolação, curte, comente e compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. E para os amigos que estavam questionando o motivo de não ter mais vídeo, não é que não tinha conteúdo, galera, é porque eu estava desconectado. Uma semana desconectado, praticamente livre de internet, não porque eu queria, claro, né? Mas como eu fiz uma mudança, e aí eu estava aguardando a instalação da minha internet, da minha fibra, que é da Claro, já que a Oi não tem aqui na minha cidade, infelizmente. E mesmo se tivesse, já não teria tanto efeito assim, já que a Oi está passando por um processo de transição, e logo logo a sua rede de fibra aí, né, passa a ser detentora do BTG Pactual ou Vital. Para os investidores de Oi, como eu sempre vinha comentando, cuidado, cautela. Procure enxergar oportunidades em alguns momentos para que você possa vir fazer um capital, vir fazer um lucro. Já havia comentado lá atrás que a oportunidade seria até a divulgação do terceiro balanço aqui em 2024. E como a gente pode ver, a cotação de lá para cá saiu da casa dos R$ 5,5, R$ 6 para R$ 1,57, é o que temos hoje. Veio ali abaixo de R$ 1, superou essa faixa também, foi para quase R$ 2 e agora volta a despencar. Oportunidade de compra sempre teremos, e é dessa forma que o mercado tira dinheiro dos pequenos investidores. Nesse sobe e desce de bolsa, que é o que a gente vê constantemente, a lateralização, sempre temos boas oportunidades. Como eu falo para a galera, 15 a 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos são boas oportunidades. Não temos garantia de quando isso vai acontecer, mas para quem está acompanhando o ativo e ficar atento, tem chance de retirar um pouquinho desse lucro aí. Agora, para quem está a fim de comprar e vender com 2, 3, 4 reais de lucro, aí galera, sinceramente, tá dando tiro no pé. O mercado de renda variável hoje não tá mais para esse tipo de movimento. Tem que ter muita cautela, principalmente porque temos isso aqui, ó, manipuladores de opiniões. Pessoas de redes sociais que toda hora vivem postando um monte de asneira e tem gente suficiente para seguir e aplaudir esse tipo de situação. Deixa eu trazer só um pouquinho aqui do vídeo desse investidor sincero para vocês entenderem um pouco da enrolação dele aqui sobre essa questão da alta do dólar. O dólar bateu 6 e é importante que a gente faça uma linha do tempo. O principal motivo, desde lá de trás que o governo entrou, é essa projeção do rombo, só em 2024, quase 30 bi de reais. O rombo ele é grave porque ele vem aumentando. Então olha esse dado aqui, segundo o FMI, com esses rombos consecutivos, a dívida do Brasil pode chegar a 97% do PIB em 4 anos. Então o problema não é, o governo esse ano gastou muito, ano passado muito, não é isso. É que olhando
olhando lá para frente, essa dívida pode ficar gigante. Ah, Charlão, mas no Japão eles têm dívida de 200, 300, 400% do PIB. Aqui não é o Japão, porra. Primeiro ponto, galera. A pessoa que utiliza certos palavreados, que tenta levar o tom de voz, é porque não tem argumento. Aqui não é o Japão, pô, né? Qual a necessidade de ficar xingando? Nenhuma, mas o cara quer chamar atenção porque isso gera audiência para ele. Mas qual é a hipocrisia em 2 pontos aqui? Como ele traz na matéria, a dívida para os próximos 4 anos poderá bater 97%. Olha o ponto que a gente tem que entender sobre essa questão de política. As pessoas não entendem e ficam defendendo. As pessoas foram conduzidas, como a gente fala aqui no mercado de renda variável, o gado. Tá todo mundo que nem uma manada aí, que nem um gado sendo conduzido para o abismo. Por quê? Esse cara fala que aqui não é o Japão, mas olha só o que ele tem aqui, que é justamente... Aqui não é o Japão, cara. Vamos deixar até pronto. Abriu a tela, ó. Isso aqui é o touro de Wall Street. Aqui não é o Japão, mas o cara fica fazendo referência aos Estados Unidos. Fica idolatrando outros países. E sempre, quando lhe convém, ele quer fazer uma comparação que enalteça o ponto de vista dele. Quando é para derrubar o ponto de vista do outro, aí ele vem com essa ideia. Não, porque aqui é Brasil. Aqui não é Japão, aqui não é isso, aqui não é aquilo outro. Galera, cuidado com esse tipo de posicionamento, porque o cara não quer trazer para vocês, de fato, um conhecimento para que vocês entendam o ponto crucial da mudança. Outro detalhe que eu vou discorrer um pouco mais à frente. Se o problema é para daqui os próximos 4 anos, a gente tem que corrigir agora. Essa proposta ela está sendo lançada agora para ser inicializada possivelmente lá para 2026, 2030. Então é uma ideia, é um projeto que vai ser analisado, vai ser discutido, vai ser debatido. Não tem garantia que vai chegar a ser aprovado da forma que está hoje. Pode sofrer algumas alterações ali, para mais, para menos. E aí o mercado já entra nessa euforia, o dólar dispara, etc e tal. A mesma coisa, se a gente voltar aqui, a gente vê no caso de OIBR3. Sai uma notícia muito boa, por sinal, aprovou mudança de concessão para autorização. Todo mundo esperava a cotação explodir. Cotação vem ladeira abaixo, cotação despenca. Por quê? Porque quem pode mais chora menos. O objetivo aqui, no caso, não é salvar a Oi, mas é usurpar de seu patrimônio e passar para os credores que têm poder de movimentar o mercado. Então é a mesma coisa quando a gente fala do dólar. O dólar está em alta, o dólar agora está 6,6. Por quê? Porque tem gente com poder de movimentar e influenciar. E eu vou trazer para você que o nosso Banco Central deveria estar agindo e não está agindo com o poder que tem. Então, tudo é questão de influência. Como a gente viu no caso de OIBR3, veja só como uma coisa está atrelada à outra. Os nossos órgãos reguladores, que deveriam, entre aspas, agilizar o processo de liberação da venda de seus ativos, ficou enrolando durante anos e anos para sangrar o caixa da empresa, para forçar a empresa a gastar mais e mais. Para quê? Para que no final das contas, ela não tivesse o poder de barganha, tivesse que aceitar a proposta dos concorrentes e aí os ativos dela fossem de mão beijada, né, para outros investidores, como é no caso do BTG Pactual, que praticamente comprou tudo de OIBR3 de graça. Então, voltando aqui para o ponto de vista do investidor sincero, pouco. Olha o juro que os caras pagam lá. Você coloca R$100 no banco, 100 da moeda deles lá, no final do ano você tem 95. Tô zoando, tá? O que eu tô querendo falar é que o juro lá não é igual ao nosso. Pra vocês entenderem, aqui no Brasil, governo devendo com esses juros fica impagável. Aí o país pode quebrar. Eu não tô sendo alarmista, querendo deixar ninguém em pânico. Pelo contrário, eu não acho que vocês têm que entrar em pânico. Mas precisa entender. Governo brasileiro devendo muito não é igual ao governo da Suíça devendo muito. É difícil entender isso? É difícil você entender isso? Esse é o principal problema. O mercado estava esperando há muito tempo, estava no escuro, esperando uma promessa de corte de gastos, todo mundo esperando, e o governo ficou enrolando. E ele não ficou enrolando durante dias, ficou enrolando durante semanas. Até que ontem a coisa ficou muito séria, o dólar disparou. Depois de muita cobrança, tivemos um pronunciamento do Haddad, e nesse pronunciamento ele anunciou um pacote de corte de 70 bilhões, só que esses 70 bilhões, a Deus dará. Um pedaço ano que vem, um pedaço no outro ano. Só que numa boa, meu irmão, entre nós aqui. O governo tá falando que vai cortar gastos em 2026 também, que é ano de eleições. Porra, você vai deixar pra cortar os gastos no ano das eleições? Você acredita? É tipo assim, o sujeito que não fez regime o ano inteiro. É tipo assim, galera, como ele tá falando aqui.
Em um ponto, eu dou razão para ele nessa questão de jogar lá para 2026. Isso é jogada política, tá? Isso é estratégia política. E vocês têm que entender que isso é política. O mundo político é assim. O cara não tá errado, o governo não tá errado. Isso é política. Quando vocês entendem sobre política, vocês vão entender que essa estratégia é coerente. É tática. Tática política. Show de bola. Pulando essa parte, ele pontuou aqui que o problema está ali nos 5 mil reais, que será de isenção para o trabalhador. Quem recebe até 5 mil não precisará declarar imposto de renda. E aí, tipo, o cara tem uma merrequinha a mais que vai sobrar. Isso vai quebrar o país. É isso que ele quer dizer para vocês. O que é incrível no mundo de hoje, com tanta tecnologia, na era da idiotização, é que conseguiram colocar na cabeça das pessoas que ganham abaixo de 10 mil que o problema está justamente, o problema da economia do país está justamente nas pessoas que ganham R$1.500. Aí o cara que ganha 50 mil, 100 mil, 1 milhão, esse cara não é o problema, esse cara não paga imposto, isso não é o problema. O problema é o trabalhador CLT que rala para ganhar 1.500, 2 mil reais no mês, ter que se livrar de pagar imposto. Isso vai quebrar a nação. Deixa eu trazer um outro vídeo para vocês entenderem a hipocrisia. Hora de contribuir, corre pro governo pedindo isenção fiscal e receberam mais de milhões. Daí começou, né? Ah, por que você só citou artistas de esquerda? Calma, jovem. Quem passa pano pra essa turminha e escolhe fechar os olhos pra essa hipocrisia, não sou eu não, tá? É você. Então tá aqui uma lista de artistas sertanejos de direita que tiveram a mesma regalia. Porque sim, a farra com dinheiro público não tem lado. Tem até família toda envolvida nisso. Vai vendo. Começando pelo embaixador. Saiu na mídia que o Gustavo Lima recebeu 18,8 milhões em benefícios fiscais. Mas é mais que isso. Nivaldo Batista Lima, né? Vulgo Gustavo Lima, é sócio da GSA Produções e Eventos e da Balada Eventos. A GSA teve 513 mil em benefícios fiscais entre janeiro e agosto de 2024 e a Balada Eventos teve 18,8 milhões em isenção. Ou seja, Gustavo Lima, 19,3 milhões ao todo. Pô, embaixador, eu gosto das suas músicas, mas não dá pra defender isso aqui, vai. Agora vamos de Ana Castela, sócia da Boiadeira Music. A empresa da Boiadeira teve 9,4 milhões em benefícios fiscais. Tão nova e já tão dependente do governo. E o terceiro lugar, tem sabor especial, hein? Eduardo Costa, que na verdade se chama Edson Vander da Costa Batista. Em 2018 ele falou que a Lei Rouanet era um escárnio e coisa de gente safada. Mas agora sua empresa, a Espetáculos Produções, recebeu 3 milhões em benefícios fiscais. Enquanto o Eduardo Costa posta foto no jatinho dele de 40 milhões, você tá pagando o imposto por ele, tá? Agora a melhor parte, fica aí. Muita gente viu que a Virgínia recebeu 4 milhões e meio em isenção nesse programa PES. Antes fosse só ela, porque é bem pior. Sabe o Zé Felipe? Casado com a Virgínia e filho do Leonardo? Pois é, a empresa do Zé Felipe, a Talismã Digital, também tá na lista e recebeu 2,6 milhões em isenção. Adivinha quem é o sócio do Zé Felipe nessa empresa? A própria Virgínia. É, amigo, você aí na fila do ônibus, enquanto a Virgínia compra um jatinho pra dar de presente pro Zé Felipe com o seu dinheiro. Mas espera que não acabou, tá? Sabe o Leonardo, o cantor sertanejo, pai do Zé Felipe e sogro da Virgínia? Ele também tá na lista e recebeu 6 milhões em isenção pela sua empresa Talismã, administradora de shows. Somando os benefícios da família toda, Virgínia, Leonardo, Zé Felipe, a gente chega a 13,2 milhões. Quando vocês viram os vídeos deles na fazendas, iates e jatinhos, lembre-se disso, 13 milhões para uma família em benefício fiscal. Ah, mas pelo menos os nomes dessa lista não ficam com um discurso moralista, querendo taxar os outros, se dizendo contra o capitalismo, enquanto vivem no luxo com o dinheiro do governo. É verdade, nesse ponto eu concordo. Mas essa... Tá aí, pessoal, como vocês podem ver a hipocrisia, né? Ele vem questionar aqui a respeito do pacote do Haddad, mas ninguém lembra que esses incentivos que esses artistas tiveram foi justamente da era do governo Bolsonaro. E justamente o próprio pessoal que reclamou da Lei Rouanet resolveu abrir um pacote de incentivo para ajudar o mercado e essa galera botou milhões no bolso. Aí eu pergunto, você está ganhando o que com isso? O economista aqui, ele tem um canal dele do YouTube, ele está aqui vendendo curso, plataforma, fórmula de como ficar milionário, fórmula de como virar um expert da bolsa. Ele está aqui ensinando isso. Parabéns para ele. E vocês estão pagando por isso. Aí eu pergunto, vocês estão ganhando quanto por isso? Algum de vocês já ficou milionário, que nem essa galera te ensina que você vai ficar milionário? Esse é o ponto que vocês têm que parar e refletir um pouco. Agora veja outro vídeo. Bom, e ontem o governo fez um pronunciamento avisando aí que vai cortar até 70 bilhões em 2 anos, 300 bilhões até 2030. Mas o destaque fica para a isenção até 5 mil reais dos impostos e novos impostos para quem ganha mais de 50 mil. Minha opinião, você consegue calcular a isenção,
mas calcular o valor desses novos impostos é complicado. Mas Até é possível. O MAD, que é o Centro de Estudos da Macroeconomia da Desigualdade aqui da USP de São Paulo, fez esse estudo e mostrou que com esse determinado tipo de incremento de 15%, a galera que tem 50 mil reais ali de renda mensal, vai compensar. Então uma coisa abate a outra. A gente não tem perda de arrecadação, tá bom? O nome disso é ciência, estatística, coisa que essa galera aqui passa longe. Vamos ver. Vai ter que pagar, vai se mexer. Então o governo começar com acho que vou ganhar tanto. Não é acho. Tem um monte de gente que está fazendo cálculo para poder chegar nesses resultados. Então assim, quem está na internet falando e fazendo bobeiragem é que acha das coisas. O governo não, o governo está baseado nisso e inclusive tem várias instituições sérias de ensino, os quais determinadas pessoas jamais entrariam, que estão estudando e trazendo dados cada vez mais robustos sobre isso. Vamos faturar tanto. É achismo. Eu acho que o Vasco vai ser campeão da Libertadores ano que vem, mas e daí? Deixa chegar ano que vem, deixa ver como vai estar o time. Então, no momento, eu não estou otimista com esse pacote não, pelo contrário. Eu acho que o governo está brincando com fogo. O desenho do pacote fiscal tá o mais maneiro que tem? Não. Mas também a gente não pode falar que é achismo, né? Achismo é a gente ficar falando coisas em podcast, fazer videozinho, tentando elaborar e tentando fazer aquilo que o mercado financeiro tá pedindo pra gente. Assim, eu queria muito ter respondido no vídeo desse homem, mas ele me bloqueou de tudo quanto que é rede social, de tanto que eu aborreço a cabeça desse povo, eles estão começando a me bloquear antes de eu pegar e fazer vídeo deles. Então, como eu falei que essa semana eu tô com um capeta no corpo, eu vou tentar o juízo de cada um e vou postar cara e eu não tô nem aí pra hora da paçoca, tá bom? Chega de eu ficar aqui me aborrecendo por causa dessas porcarias desses homens aí que fica tendo um monte de espaço aí na mídia e fica fazendo esses alvoroços e aí não tem um fila da puta pra virar e falar assim, tá falando mentira. Então o que ele falou ali não faz sentido nenhum, principalmente essa comparação que eu não vou nem me expor porque meus advogados falaram, por favor, dá uma segurada e ainda me vem com esse tipo de comparação porca, querer falar, é a mesma coisa de querer que o Vasco ganhe não sei o que de não sei o que lá. E se diz economista sincero, né? Eu adoro a autoestima das pessoas, né? Sobretudo do homem branco hétero. Tinha que vender, gente, uma coisa dessa. Que eu acho que ia faturar pra cacete. Por acaso o mercado financeiro ficou alvoroçado por causa disso daqui? Zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar, aí jet ski? Pô, tu já andou de jet ski? Responde aí. Não. Uma parte importante da classe média, que ganha até 5 mil reais por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. Não sei vocês, mas eu não lembro de ter visto alguma coisa. E isso mostra pra gente que o importante não é como está a economia, mas sim quem está sentado na cadeira da presidência. E vale lembrar também, tem muita gente falando, faz o L, por causa do dólar estar batendo aí os R$6. Mas, segundo o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, dólar é bom porque traz investimento para o país. Então, quando o dólar tá alto no governo Bolsonaro, é ok, é maneiro, traz investimento. Agora, quando é no governo Lula, meu Deus do céu, a economia tá aos pedaços. Vamos trazer um pouquinho da honestidade intelectual, então não vamos fazer dois pesos, duas medidas. Dólar alto para nossa economia é horrível, porque o preço das coisas vai aumentar, obviamente, mas a gente não pode deixar de lado que existe muita tramóia que o mercado financeiro e os agentes do mercado financeiro estão lançando por aí. Um cara aí que se diz economista que eu fiz react esses dias atrás, ele lançou um vídeo falando que seria criado um imposto nas pessoas mais ricas que ganham 50 mil. Isso também é uma mentira. O imposto não vai ser criado, ele já existe, ele só vai aumentar uma alíquota para uma quantidade muito pequena de pessoas que ganham isso na realidade brasileira, para fazer com que milhões de brasileiros consigam ter mais renda, diminuindo a parcela da renda que vai para os impostos, que consequentemente vai ser transformado em mais consumo e mais geração de renda. Esse dinheiro tem potencial para respingar, inclusive nessa galera mais rica também. Então muito cuidado, porque tem muita gente aí que vai passar por cima da verdade para poder defender uma narrativa. Então, meus amigos, como vocês podem ver, o investidor sincero aqui, o economista sincero, que deveria ter trazido outros estudos para contestar e provar, inclusive a tese dele, não fez isso. Ele só traz o que beneficia ele, só traz o que enaltece o ponto de vista dele e deixa vocês ofuscados sobre o que realmente é o contexto geral, logo conduzindo a manada para o abismo.
Como vocês podem ver, não acreditem em tudo que vocês veem aqui na internet. O cara só quer saber de ganhar o like dele, o views, vender o curso dele, dane-se os outros. E, como eu já mostrei aqui no canal, tem várias séries e documentários na Netflix, entre outras plataformas aí, sobre manipulação de mercado. Grandes investidores que contratam grandes estudiosos, formados, doutorados, para soltarem livros, fazerem palestras, falando justamente aquilo que eles querem. O cara tá ganhando. Ah, vou te pagar para você falar bem da alta do dólar, para você falar mal da alta do dólar. Não para trazer o que é fato, nem o que realmente está fazendo a alta do dólar, mas para falar aquilo que eu estou pagando para você falar. E é isso que as pessoas têm que se atentar, utilizar um pouco do senso crítico antes de ficar seguindo fielmente essa galera. A falta do senso crítico fez com que muita gente acreditasse nos gurus da internet de Oi BR3 e inclusive continuam acreditando. No mentir sempre, que toda hora acha bilhões na Oi, tem gente continuando e seguindo esse cara e pagando para ser membro do canal desse cara. E levando prejuízo em Oi BR3, infelizmente. Bom, meus amigos, para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado pela sua participação. Curte, comenta e compartilha e até a próxima.